Você está no Prisma, Observatório de Negócios. Fique com a gente na ESPM e explore conteúdos exclusivos, debates e as principais tendências em saúde e bem-estar. Um tema mais do que necessário no cenário atual. Aproveite cada minuto da nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa série de podcasts do Prisma. O Prisma é um espaço de troca entre academia e mercado, um laboratório vivo onde os estudantes podem observar, questionar, participar de discussões que estão impactando o presente das empresas. Essa série de podcast, em específico, é do evento que estamos fazendo aqui na ESPM São Paulo, com o título de Saúde e Bem-Estar. E, para tanto, a gente trouxe 3 grandes empresas para brilhantar aqui este momento. Então, aqui ao meu lado, temos o Victor Bueno, ex-estudante da casa, seja bem-vindo, formado em 2022 da empresa Knowway. Prazer falar com vocês, pessoal. Espero poder contribuir um pouquinho aí com um pouquinho de conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo de casa. Ah, beleza. O Thiago Augusto, da Nauticom. Seja bem-vindo também. Obrigado aí pelo convite. E lá na ponta, né, temos a Bruna Moura, da empresa Vício Zero. Prazer enorme estar aqui, poder partilhar aí conhecimento, trajetória. Vamos conversar e vai ser bem legal. Pois é. Então, e para começarmos, então, já esquentando, né, entender um pouco da competitividade no varejo, aonde vocês estão atuando. Vamos começar pela própria sequência e depois vocês podem ir interagindo entre si, complementando um ao outro. Perfeito. Assim, Rodolfo, o varejo por si só ele é bem complexo e é uma das coisas que a gente até discutiu na palestra anteriormente. Na Knowway em específico, a gente optou por não seguir o caminho tradicional. A gente, desde o começo da empresa, a gente não observava como ir para o ponto de venda físico. A gente sempre quis ter um caminho diferenciado, onde a gente pudesse realmente ter uma disposição melhor do que dos demais competidores, porque o mercado, no geral, ele é bem competitivo. Acho que ainda faltam algumas inovações, que se você for para fora do Brasil, você vê inúmeras categorias, repleto de realmente produtos do mesmo segmento, só que de marcas diferentes e sabores diferentes, né? E aqui no Brasil isso falta. Só que o mercado do Brasil, ele tende a ser competitivo por conta de todo o contexto do brasileiro. Então, onde a gente observou que a gente poderia ter um maior potencial foi no segmento online. Então, desde o D0, a Knowway sempre foi uma empresa digitalizada, a gente sempre teve e-commerce próprio e foi onde a gente escalou até hoje. E agora só, para o segundo semestre desse ano, a gente está observando para ver se vai ou não entrar no varejo físico, porque aí sim a competitividade é maior, o ponto de venda físico, o varejo, ele é bem agressivo em margem, bem agressivo em competitividade e realmente a empresa tem que ter uma musculatura um pouco maior para poder suportar isso. Tá, qual o tipo de produto que vocês comercializam? A Knowway, a gente criou o primeiro suco proteico do Brasil. Nossa ideia realmente foi sempre trazer um conceito diferente de proteína, algo mais leve, prático, refrescante para o dia a dia e que fugisse um pouco do tradicional do mercado, só que trazendo realmente alguma coisa de qualidade. Então, o nosso produto, ele desde o primeiro dia, ele sempre foi pensado para que a gente fizesse algo muito leve, muito natural, só que com uma proteína de qualidade. Então, a gente observou, o maior inimigo que a gente tinha no primeiro momento era o whey. Muitas pessoas no Brasil, o Thiago até comentou na palestra, né, que 50% da população brasileira tem algum grau de alguma predisposição à intolerância à lactose, e isso poderia causar E isso gerava um grande problema porque muitas pessoas que precisavam da proteína no dia a dia não conseguiam consumir. Então a gente começou a observar isso e, optando pelos melhores caminhos, a gente descobriu o Body Balance, que é uma proteína proveniente do colágeno, só que ela separa os peptídeos bioativos específicos do colágeno para ganho de massa. Então, diferente de um colágeno tradicional ou que não tem algum efeito exclusivo para ganho de massa, para músculo, o Body Balance tem. Então, desde o primeiro dia a gente começou a trabalhar com eles,
tem dado muito resultado. Inclusive, por exemplo, a gente tem inúmeros clientes que são pacientes oncológicos, né? Estão em estado de sarcopenia, perdendo muita massa. E a gente tem vários relatos de pacientes que a única coisa que realmente sustenta o ganho de massa deles, ou pelo menos mantém o ganho de massa deles, é o No Way com o Body Balance. Muito bem. Legal. Tiago, contigo? Vamos lá, então, a Nautical é uma empresa 100% plant-based, uma indústria 100% plant-based chilena, e falando um pouco da competitividade e complexidade do varejo brasileiro, é só a gente olhar para a nossa geografia, né? Estamos falando de um país continental, 27 federações, com contas e varejos regionais, muita regionalização de varejo, barreiras fiscais, tributárias entre os estados, né? Então, muito depende de onde você produz, para onde você envia. Tem toda uma parte logística, então sair aqui de São Paulo, percorrer 3 mil quilômetros para chegar no Ceará, ir para o sul, 2 mil quilômetros no Rio Grande do Sul. Então, é muito complexo você entender qual que é sua estratégia de go-to-market para o varejo. Indireto, direto, digital, estados que você vai atender direto, estados que você vai atender indiretamente, mão de obra de promotor, que é muito complexo, né? Se não tem promotor na loja, não vende, né? Seu produto vai vencer, não vai girar, vai ter troca. Então é algo muito complexo que tem que ser muito assertivo a sua estratégia. Não adianta você atirar para todo lado e querer sair vendendo para todos os lados se você não tiver suporte, não tiver musculatura e não tiver o time junto para poder conseguir dar vazão no produto no varejo. Então, é uma parte muito complexa que o Brasil, nós que hoje somos uma multinacional, para a gente, Chile, Argentina, países vizinhos, a gente tem bastante dificuldade de explicar pro pessoal lá fora a complexidade do Brasil. Lá eles estão acostumados com mercado centralizado, 4 cadeias, eles vendem para 4 varejistas e acabou. Nós aqui temos que vender. O Brasil tem mais de 50 mil pontos de vendas, né, no Brasil, então é muito complexo. Hoje a gente a Nautical consegue chegar a 7 mil, 8 mil pontos de vendas, já é uma dificuldade, já é muito difícil, você tá olhando, tá mensurando, então essa parte logística operacional é muito importante, é chave, primordial para o sucesso do negócio. Bruna? A Vício Zero é um food tech de brigadeiros e gelatos clean label, totalmente limpos. É a primeira realmente do Brasil com todos eles proteicos, sem polióis, adoçados com fruta. E são grandes desafios que a gente encontra no varejo, principalmente por a gente ter nascido aonde? Ter nascido no Nordeste. Então, a gente optou, primeiramente, somos de João Pessoa, em abraçar o mercado varejista local, fomos entendendo, fazendo a validação de marca e produto, até porque a Vício Zero tem 1 ano praticamente de operação, então validar marca, branding, pontos de venda, fazer exatamente pontos de degustação, entender que guerras a gente quer enfrentar, com varejo, com grandes grupos, são com os regionais, então a gente foi entendendo esse movimento, mas desde o princípio a gente tem muita clareza de que a gente quer realmente alcançar, desbravar, sair da bolha lá do nosso Nordeste. Então, desde dezembro do ano passado, a gente tem aí 4 meses quase de operação, a gente já está em 15 estados no Brasil e estruturando e montando toda a nossa logística para, apesar desses movimentos, a gente entender que sair do Nordeste, vir para a região Sudeste ou para o Centro-Oeste é muito mais desafiador. Então, a gente está fazendo hoje esse movimento de fazer implementação de operação realmente em São Paulo para poder realmente desbravar e entender quem faz sentido estar presente, porque não é todo lugar e não é com todo o público. A gente sabe que tem que ter um direcionamento dentro dos nossos negócios com quem a gente quer falar e aonde a gente quer estar, porque não faz sentido para todo mundo. A nossa missão é essa, que faça sentido para todo mundo. Mas de início, a gente quer realmente ir testando e fazendo a validação dos produtos, porque realmente eles são extremamente saborosos, a textura, a embalagem a gente já fez, eles são, imagina, um pote de sorvete com 16 gramas de proteína, com colágeno, enfim, funcionalidades que a gente tem, e a gente quer que abranja realmente muito além das pessoas que tem alguma restrição alimentar, mas as pessoas conseguirem enxergar que podem todos os dias consumir produtos mais saudáveis e pensar realmente na longevidade. Então, vocês tocaram num ponto importante que nos traz à memória as informações que o Euromonitor nos apresentou antes
de estarmos aqui nessa gravação, né? Porque o Prisma, como observatório de negócios, tem esse evento de saúde e bem-estar, tanto no dia de hoje como no dia de amanhã, no qual também teremos outras gravações, né, de podcast. O que constatamos ali, ao observar, né, é de que o crescimento é muito grande de potencial neste mercado. Mas ainda se faz confusão. O produto é vegano, ou o produto é para vegetariano, ou... Segmentar, né? Então, é exatamente sobre isso que eu gostaria que vocês comentassem. O produto com essa característica de saudabilidade e a função que cada um de vocês, né, tem colocado de diferencial de inovação no seu produto. Bacana. Acho que assim, as categorias de nicho, né, como a gente conhece elas são um ponto de potência muito forte. A gente na Noway, a gente sempre acreditou no nicho como ponto inicial. É lógico, o nosso interesse total, até como uma Notco que já está democratizando esse acesso, de que mais pessoas possam consumir o nosso produto. Só que para que a gente pudesse iniciar e ter mais potência dentro desse segmento, a gente decidiu fechar um pouco esse escopo para se comunicar um pouco melhor, né? Até um pouco do que Ramping Your Brand ou Crossing the Chasm fala bastante, porque a travessia para você conseguir entrar no mainstream, ela é muito dolorosa, ela é muito complicada e é muito cara. Então, a gente sempre olhou para esse viés de, poxa, deixa eu nichar um pouco, vou me comunicar bem com esse público para depois começar a abrir o meu escopo, né? E quando a gente fala da Noway em específico, o nosso produto, ele realmente veio para poder solucionar essa dor de que consumir whey era uma coisa difícil, consumir proteína, a suplementação no geral, né? Era uma coisa difícil, justamente para trazer algo que fosse mais leve e mais refrescante, como eu falei no início. E o principal ponto de diferenciação que a gente traz é de fato uma proteína que é do colágeno, só que é o Body Balance e que ela tem efeito científico comprovado em diversos estudos, inclusive, para que a gente possa entregar, né, para o consumidor algo que ele está precisando e que vai dar o efeito esperado. Então, desde o D0 a gente sempre foi muito drivado pela inovação e pela qualidade do nosso produto para realmente entregar para o consumidor o que ele está esperando, né? E não só um rótulo de ser clean ou de ser bom, sabe? Ou de ter proteína. Então, esse sempre foi o nosso foco principal aqui dentro da Noway. Bem, Thiago? Falando um pouco da Notco, nós hoje temos 4 categorias, né? Então, nós temos bebida vegetal, análogo a leite UHT, e nós temos o shake proteico, creme de leite e maionese. Falando um pouco de diferenciação, a gente tenta muito democratizar, principalmente a parte de capacidade do consumidor poder adquirir os nossos produtos. Tirando o leite vegetal, bebida vegetal, que a gente tem um problema de falta de isonomia tributária, todos os outros produtos, todo o restante do portfólio, a gente tenta entregar para o consumidor o mesmo tier de pricing da categoria animal, para que ele possa realmente consumir, degustar e conhecer os nossos produtos. Quando eu entro na bebida proteica, o shake proteico, uma das diferenciações que a gente tentou trazer para o mercado, que é o que a gente tem tentado explicar para o consumidor, é o baixo teor de carboidrato e calórico que tem o nosso produto. Então, inclusive, a gente vai lançar agora, já está no mercado, o shake com 0 carboidrato. Né? Então tá com 0 carboidrato, acho que já deve estar chegando nas lojas. Então a gente está tentando se diferenciar. Realmente é uma bebida proteica, não uma bebida proteica com alto teor de carboidrato. Se você olhar hoje na concorrência animal, alto, o carboidrato acho que tem 15 vezes mais que o nosso. Açúcar, então, bastante açúcar na formulação. Então a gente está tentando ir para um viés realmente mais saudável, e a principal pegada de diferenciação do shake é 0 carbo, baixa caloria e baixo teor de açúcar. Então esse é um pouco da diferenciação, e que a gente está tentando comunicar e entrar, mas como o pessoal da Noway falou, é bem complicado. O varejo é uma guerra lá no ponto físico, mas aos poucos a gente vai ganhando nosso espaço. Até só antes da Bruna falar, complementando esse assunto, né? Tem uma curva que a gente estuda que é o nível de consciência do consumidor. E o nível de consciência do americano, por exemplo, ele é muito mais elevado em termos de alimentos do que o do brasileiro, naturalmente. Só que esse nível aqui no Brasil, ele tem se elevado. Então, o consumidor, ele tem começado
pesquisar e entender e a ler rótulo, né, de fato. E entender que, poxa, beleza, de nada adianta eu ter aqui 25 gramas de proteína e 30 gramas de carboidrato. A proporção, esse ratio, né, de proteína, carboidrato, realmente ele é bem importante. O produto deles é maravilhoso nesse sentido, inclusive. Obrigado. Não, mas é isso, o consumidor tá lendo o rótulo realmente, ele tá estudando, chega no ponto de venda, você faz rota, você vê o pessoal, coloca um do lado do outro, começa a comparar, tira o celular, escaneia. O pessoal tá realmente lendo o rótulo, né? Buscando. E já entrando nesse tema, na Vício Zero, o nosso grande propósito era 4 ingredientes. Então, nossos sorvetes e brigadeiros, gelados e brigadeiros, são 5 sabores de cada e a gente sempre buscou ao máximo fazer algo limpo e não só dizer... É muito fácil, né? Se rotular e, de fato, a gente vê a veracidade do produto. Então, a gente sempre buscou e tem buscado processos e meios de inovação, de estar construindo fórmula, de fato, que seja... com outros sabores que a gente vem testando, fazendo um cross-marketing, a gente vem fazendo collabs e entendendo o que de fato faz sentido, o que o mercado tem aceitado e, como os meninos falaram, as pessoas têm buscado, têm lido o rótulo e as pessoas realmente se impressionam quando começam a ver o rótulo. Dizem assim, como é tão limpo, é tão gostoso, é sem nada, mas tem tudo. Então, trazer realmente funcionalidades como fibra, como colágeno, como proteína, num sorvete, num brigadeiro, é algo que realmente sempre foi o nosso propósito. Então, produzir realmente produtos são dois braços que a gente hoje atende, mas que eu sou super inquieta, então a gente já está em 2027 já planejando o que no meio esportivo de wellness a gente vai estar fazendo inovação, porque faz sentido, algo limpo. Os meninos pontuaram bem. As pessoas hoje, todo mundo olha rótulo. E rótulo até que ponto vale a pena consumir e pagar por um produto saudável que se diz saudável e que não é. Então, a gente tem buscado, né, encontrar o nosso lugar, mas acreditando sempre nesse propósito de entregar realmente muita saúde com sabor. Eu acho que complementando aqui um pouco, todos aqui, ó, a ideia não é para um público específico vegetariano, vegano, acho que é para todos. Que eu ia perguntar, e acho que o mix ideal é a gente conseguir entregar um bom produto, né, com saudabilidade, mas ele tem que ser gostoso, ele tem que ser bom, né, tem que ter aquela memória indulgência, tem que atender tem que ter aquela memória afetiva, tem que remeter, tem que ser gostoso, você tem que ter prazer em consumir o produto, não adianta, então esse mix, esse blend de saudabilidade e sabor e produto bom, realmente acho que é o que vai fazer a diferença e vai cada vez mais trazer o público a consumir os nossos produtos. Não adianta eu ter um excelente produto que seja intragável, que seja ruim de consumir. Não faz sentido. Então, acho que essa é a nossa batalha, né? E esse movimento que antigamente a gente tinha pontualmente, vou consumir um produto X em tal período. Hoje a gente consegue introduzir no nosso dia a dia realmente os produtos de forma muito mais assertiva. A gente tem realmente grandes empresas investindo tempo, energia e realmente todo esforço para poder ir tirando essa narrativa que há 15 anos, 10 anos a gente sempre enfrentava de não ter produtos saudáveis, mas com sabor. E hoje a gente realmente tem um mercado que tende realmente só a expandir. A tendência, eu acho que a médio e longo prazo é que não teremos mais produtos que não sejam saudáveis. Esse vai ser o normal, né? Qualidade é o normal. É o que a gente sonha, eu acho. Tanto é que é um movimento das big companies de adquirirem, comprarem essas empresas, essas startups que estão nascendo no mundo saudáveis. Então, vocês têm visto por aí vários movimentos. Eles identificam a empresa com potencial no mundo saudável, eles adquirem. Né? Mas aí eles não podem... Eles têm que fazer um bom trabalho, não pode deixar morrer. Muitas vezes eles deixam morrer, eles acabam com o trabalho que foi feito. Então, tem um movimento também das grandes empresas migrando para todo esse tema de saudabilidade. Quando não, via sua marca mesmo, seus esforços, eles adquirindo outras companhias menores. 100%. Sim. Eu estou aqui matutando, eu moro sozinho e muitas vezes eu vi as pessoas, né, me orientando, dizendo, mas como é que você faz seu café da manhã, né? Eu falei, pego couve, gengibre, laranja, né? Vou espremendo, aí coloco o que precisa no liquidificador ou no mixer, né? Na peneira. Dá uma mão de obra
para ter aquele suco que tenha proteína, que tenha fibras, que tenha isso, tenha aquilo. Bom, resultado, com o tempo eu até consegui. Mas com as aulas acontecendo às 7h30 da manhã, já aqui na escola, eu teria que levantar 5h30 da manhã para tomar banho, para depois fazer estudo e tal. Porque também me foi dito que se eu fizesse antes, colocasse na geladeira, perde um pouco das propriedades e assim por diante, né? Então eu creio que essa praticidade do produto de vocês, né, me ajuda e ajuda quem está nos ouvindo aqui, né, para poder ter um produto que seja saudável, né, e que ele também tenha uma funcionalidade para o organismo, Sim. seja mental ou para o movimento biológico, né, intestino, enfim, ganho de massa muscular e etc. Bom, então primeiro eu queria agradecer porque vocês pensaram nessa dor e ajudando a gente, porque daí já levanta de manhã, toma um produto da Nautico, depois lá pelas 10 horas da Noen, e aí como uma sobremesa, Vício Zero, né? Depois de ter comido um bifão. E que, Rodolfo, Por favor. a Vício Zero, hoje a gente entra no segmento não só como sobremesa, mas com funcionalidades, porque eu todos os dias pela manhã, eu treino todos os dias pela manhã e com minha banana com o doce de leite. Nosso doce de leite ele tem muito mais calorias e é muito mais proteico do que pasta de amendoim. Então, dá energia da mesma forma. Então, a gente tem várias formas de estar utilizando, tanto nos shakes, juntando os nossos sorvetes quanto os brigadeiros, a gente consegue dar mais sabor e deixar ainda mais incrível. Oh, meu pai do céu, coisa boa. Eu acho que as ocasiões de consumo, elas são extremamente importantes para o nosso mercado no geral, né? Falando especificamente em bebida, o que a gente mais tem que bater de fato é a ocasião de consumo, por conta dessa praticidade, como você comentou. Antes era muito complicado, você tinha que chegar lá, fazer teu whey, fazer qualquer batida. Nossa, derrama no meio da bancada, é um caos. E quando a gente pensou no nosso produto, a primeira coisa que a gente pensou foi, tem que ser alguma coisa que seja fácil, prática, a pessoa vai lá na geladeira, pega e that's it. E tem funcionado bem justamente por isso. A gente vê muitas pessoas tomando no whey no café da manhã, no meio da manhã, on the go, né? Por exemplo, poxa, tô ali no meu carro, preciso de alguma coisa, abro o meu no whey e bebo, abro o meu Nautico, bebo. Junto com uma refeição, então isso era uma coisa bem interessante, porque diferente da maioria das empresas no mercado, poxa, a gente sempre gosta de dar esse exemplo, você não consegue tomar um shake com uma salada. Não dá. Às vezes um, depois o outro, ok. Mas agora um suco junto com uma salada fica perfeito, extremamente equilibrado, bateu suas proteínas e ainda comeu uma salada super fitness. Então, a questão da praticidade, desde o D0 sempre foi uma coisa que a gente olhou muito. E a ocasião de consumo, ela vem totalmente de encontro. Porque produto sem ocasião de consumo pré-definida, eu acho que ele tá meio que fadado ao fracasso, porque você não vai conseguir estar 100% em tudo. Acho que a hora que você atinge o tamanho de uma coca, talvez, mas mesmo assim acho que beber uma Coca-Cola de café da manhã, não sei se faz muito sentido, mas mas essa definição de realmente ocasião de consumo, ela é bem importante para o nosso segmento. Nem sei como que é isso na Nautico, inclusive, se vocês têm algum debate de ocasião de consumo. Tem, a gente teve, inclusive, segundo, a gente está estudando lançar duas novas categorias e a gente estudou um pouco a ocasião de consumo dessas inovações, então a gente debate bastante. Então temos a parte culinária, né, do nosso creme, da nossa maionese, tem a parte do leite vegetal, do milho vegetal, tem o shake que é on the go, né, então o pessoal pode pegar ali no mercado, tomar, sair da academia e tomar, então a gente debate bastante, sim. É exatamente essa premissa que a gente tem buscado sair. Não só olhar a Vício Zero como uma sobremesa, mas um momento, uma funcionalidade. Porque hoje a gente consegue ver vários formatos que a gente consegue abranger. Isso a gente tem testado e a gente utiliza redes sociais e todo o nosso campo de nutricionistas que faz muito sentido para a gente estar ao lado, né, para poder a gente estar fortalecendo a nossa comunidade e entendendo aonde e de que formas a gente pode estar consumindo o produto da Vício. Muito bem. Bom, logicamente não esquecendo de que conjuntamente com os produtos, né, que nós estamos comentando aqui,
que a nossa audiência também lembre-se de manter uma vida regrada, né? Sem excessos, no caso de álcool ou fumo, e praticando exercícios com vistas a uma longevidade, né? Com um padrão de vida bom. Eu vou trazer um tema pessoal meu, para ver que talvez seja alguma coisa que possa servir de insight, ou vocês vão dizer, não, isso aqui já existe, o Rodolfo aí pode ajudar, né? Eu comecei a sentir dores na tíbia, que eu não sentia, como uma queimação, agulhadas e assim por diante, e fui no vascular, ele falou, trombose, coisa desse, você não tem. Aí fui no cardiologista, ele falou, cara, a subida e descida do teu sangue também tá bom. Ele falou, veja um ortopedista, né? E assim eu fiz. E aí ele deu como inflamação do nervo, para não dar um nome técnico. E aí ele foi fazendo perguntas a respeito, e o problema é a simvastatina, que eu tomo há muitos anos. E há na literatura dizendo que algumas pessoas podem ter inflamação do nervo devido ao uso contínuo de simvastatina. E por que toma? Por causa do colesterol. Ok, eu tenho uma comida regrada, mas é meu corpo que acha que colesterol é tudo de bom e ele produz um colesterol que não devia. Então eu ainda tenho algumas plaquetas que estão grudadas aí, que eu preciso resolver com o tempo. O produto de vocês me ajuda na diminuição do colesterol? Se não, vocês estão pensando nisso? Ou se sim, que bom, porque vai me ajudar bastante na complementação da minha dieta. Tá, não sou profissional da saúde, não sei exatamente como poder responder essa pergunta. Que a gente realmente pode colocar que, poxa... qualquer hábito saudável que você consegue implementar na tua rotina, e ele já ajuda, no geral, o teu corpo a responder melhor. Ele já te ajuda a isso. Então, é muito importante que a sua rotina como toda, ela seja uma rotina saudável, ela seja uma rotina de alimentação regrada e também, obviamente, de esportes periódicos. Então... não sei exatamente como no whey entraria em termos de colesterol. Obviamente, a gente tem baixos níveis de caloria, então isso já teria um bom efeito. Mas, especificamente para esse tema, também não saberia como responder. Agora, o que a gente sabe é que, óbvio, todo produto saudável desenvolvido, pensado em uma dor, ele tende a ter algum tipo de efeito. No nosso caso, realmente era a suplementação proteica. E como que a gente poderia trazer isso para o dia a dia das pessoas de uma forma mais leve, mais prática, mais refrescante? E justamente a gente trouxe esse claim da proteína. Então complementa nisso, porque como eu entrei um pouco na área da saúde, e lógico, eu não quis fazer uma pergunta técnica, né? Mas é a ideia do insight, sim, porque a busca por produtos mais funcionais, sim, né? Ou com um objeto específico seria bastante interessante, né? Sim. Você está pensando em entrar na área médica, sabe assim, um hospital, onde o paciente que está ali acamado, ele possa, junto com os nutricionistas do próprio hospital, terem um produto como uma ajuda na saúde desse paciente, no caso? Assim, a área hospitalar é uma área que a gente olha com muito cuidado, justamente porque o paciente que ele está acamado é o que mais necessita de um produto de qualidade que entregue algum efeito específico, então isso acaba sendo muito importante. E a gente tem olhado sim, a gente já fechou alguns contratos com alguns grandes hospitais, não vou citar nomes aqui. Não é a hora ainda. Exatamente, mas a gente já fechou alguns contratos e tem tido um resultado muito legal, justamente por conta de todo esse quesito científico que o No Whey tem, da nossa proteína ser uma proteína mais leve, muito mais prática e refrescante. Fácil para digestão. Fácil de palatabilidade, muito fácil de você digerir. Os médicos têm gostado muito, muito, principalmente nutrólogos. Então a gente conversa bastante com nutricionistas e nutrólogos, e os nutrólogos amam o nosso produto justamente por conta das comprovações, e os testes que a gente fez dentro dos hospitais realmente mostraram melhoras absurdas nos pacientes. Então a gente olha assim para esse segmento com muito carinho, justamente porque é quem mais precisa do nosso tipo de produto.
Legal. Do nosso lado, é uma resposta muito técnica, então eu vou pedir para o meu time de marketing olhar internamente e voltar com vocês em um corte, a gente responde para vocês se realmente se os nossos produtos conseguem ajudar nesse tema que você trouxe. Então, eu vou conectar meu time de marketing, nutricionistas, nutrólogos, para trazer para vocês uma resposta mais técnica e mais embasada. Legal, mas independente do colesterol, não quis nem polemizar, mas era só para trazer algo para a gente conversar, porque deve ter, na audiência, muita gente deve ter problema de colesterol, né? Mas uma funcionalidade específica onde a Nautical atua fortemente com o produto? Hoje o Not Meal é sem glúten, zero colesterol, né? Nós temos o Not Shake, que é zero, vai ser zero carbo agora, baixo teor de carboidrato e baixo teor de caloria, baixo açúcar comparado à concorrência. Nós temos o creme de leite, que tem as mesmas funcionalidades do creme de leite de origem animal, também, zero lactose, sem glúten. Então, acho que um pouco desse cenário. Temos leite vegetal com fibra. Agora a gente tem um lançamento do Not Milk baunilha com fibra, né? Então, proteína de ervilha, tem proteína de aveia, tem alguns com proteína de soja. Então, tem um blend de insumos para entregar ali uma diferenciação frente ao mercado. Mas temos sim algumas entregas boas nesse sentido. Que legal, Thiago. E Rodolfo, a Bruna? Oi. Sua vida não vai resolver desse jeito. Mas acredito que o movimento precisa ser buscando realmente praticar, ter um hábito mais saudável e praticar uma atividade física. Não todos os dias, mas entender o que faz sentido para você. Vai aos poucos, mas tem que existir um movimento. Tem que existir as escolhas certas durante todos os dias, porque isso vai ajudar nesse processo. Se for buscar por industrializados que têm o mínimo de conservantes, o máximo de dispositivos que conseguem estar agregando no teu universo. Como na Vício a gente exatamente foca em produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, adoçado com fruta, não dá pico glicêmico. A gente fez estudos antes com pessoas que são diabéticas, celíacas, pessoas intolerantes, que têm algumas doenças específicas, e realmente é um produto que tem agradado e funcionado para esse universo, e buscando trazer mais proteína, fibra, colágeno, porque isso, todos esses componentes, os produtos dos meninos aqui também são extremamente funcionais, vão te auxiliar durante o percurso. Não somos assim entendedores nem médicos, mas o que eu posso te falar é que utilizando produtos realmente mais limpos, se for buscar por... Exatamente, você tem que fazer a sua parte. Mas enquanto a gente está fazendo aqui a nossa, mas acho que prioridade master, primeiro na sua vida, tem que ser sua saúde. É treino e alimentação e não tem segredo. Eu fiz questão, né, de colocar, porque eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo, uma parcela ou tem problema com glúten ou com tolerância à lactose, à intolerância, ou então tem algum tipo de prisão de ventre, ou tem problema com colesterol, diabetes, exato, com pico glicêmico e tudo mais. E tenho certeza que eles vão, junto comigo, né, buscar o produto de vocês como um complemento ao que você comentou de alimentação e de atividade física. Então, para isso, eu pediria que cada um de vocês, vou começar por você, Bruna, colocando o Instagram ou um e-mail, ou aonde a gente pode, como consumidor, encontrar o teu produto, e assim para Nautical e No Way. Vamos começar por você, Bruna, e você pode também fazer uma palavra final. E aí eu faço fechamento complementar depois do podcast. A Vício Zero, ela nasceu em João Pessoa, né? Mas hoje está em 15 estados no Brasil, já está aqui em São Paulo também, toda a rede de cafeterias da Track and Field também. E só encontrar a gente, o Instagram é @vicio.zero.
também pode se conectar comigo, que é @mourabu. A gente tá lá, eu sou um movimento ambulante, então assim, eu sou de praticar, de me desafiar, de viver realmente, construir projetos e comunidade, né, no meio wellness há muitos anos. Então, estou a toda disposição e a partir do momento que eu entendi que eu sou meio de transformação, de conexão na vida das pessoas, começou a ser realmente meu propósito, e acho que isso é o que vai sustentar no fim, né? A gente acreditar, trabalhar com verdade, no que a gente realmente acredita, executar ações, tirar ações do papel, mas realmente ser processo de transformação na vida das pessoas. É um prazer. Hoje estar ouvindo essas duas figuras aqui também. Já tinha ouvido falar nas empresas, mas conhecer como é a profundidade dos produtos vai ser bem legal. Obrigada pela troca. Muito bem. Boa. Então, a Notco hoje presente em 7.000, 8.000 pontos de vendas. Vocês encontram na maioria do varejo físico do Brasil, nos principais varejistas do Brasil, além dos canais digitais, dos maiores marketplaces hoje existentes no Brasil. Então, quase todo ponto de venda você vai poder encontrar os nossos produtos. E sigam a gente no canal @NotcoBR, lá vocês vão poder encontrar um pouquinho mais das nossas informações, nosso site, e entrar em contato com a gente. Muito bem. Show. Bom, então, como falado antes, a Noway, a gente realmente veio com esse intuito de transformar o consumo de proteína em um hábito diário, uma coisa leve, prática, refrescante, bem simples, inclusive pro teu café da manhã, lanche da tarde, lanche da manhã, junto com o almoço, enfim, no momento que você achar mais adequado. É um prazer estar aqui falando com essas pessoas aqui ilustres aqui, ó, empresas incríveis, aprendendo bastante. E, bom, se você quiser acompanhar a gente, segue a gente lá, @NowayDrink, e também vou deixar aqui já um cupom de desconto, porque hoje a gente só tem nosso site, tá, gente? Apenas e-commerce, então, se quiserem, para vocês experimentarem, ESPM 15% de off aí para todo mundo que estiver assistindo esse podcast. Só colocar lá, gente. Boa. Muito obrigado. Que legal, né? Gente, em meu nome e em nome do curso de administração, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Tenho certeza que vai dar bastante interação por causa do tema, que é bastante atual. Por isso que o Prisma, enquanto observatório, entendeu, através de uma pesquisa interna, que o tema desse evento, que já é tradicional aqui no curso de ADM da SPM São Paulo, né, tratar a saúde e o bem-estar. E também temos o Eleva, que também é um grupo de estudos pelos alunos, né, onde tem um squad específico também para cuidar de saúde e bem-estar, que por acaso sou eu que cuido. Pode falar. Se você me dá a palavra, claro. Quero falar que no ano passado, 2025, o Eleva fez um projeto para Vício. Olha. A gente participou e fez muito sentido, foi muito legal participar desse projeto Movimento, que inclusive era a nossa dor, que era de expansão, então tem contribuído também na nossa expansão. Que bacana. E a gente vai participar esse ano. Vocês também vão. Ano, e aí eu vou colocar no Way. A gente tem que participar também. Claro. Pro semestre que vem. Gente, nós vamos nos despedir aqui. Espero que vocês também ouçam os outros podcasts que vão estar sendo gravados em cima desse tema. Vamos ter um psiquiatra, teremos um médico, tratando dessa parte de saúde e bem-estar. A gente encerra aqui. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você. Né? E a vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo, nos aguardem no próximo episódio. Abraço a todos.